Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, meu querido e amado irmão que está nos assistindo agora no nosso Graça Cast. Hoje nós temos um convidado super especial, que é o pastor Wagner Carvalho, veio diretamente da Central de Belo Horizonte. Pastor Wagner, por favor, se apresente. Sou o pastor Wagner Carvalho, lá de Belo Horizonte, da Central, e coordeno um programa que nós temos aí para apoiar pastores, igrejas aí do mundo inteiro, que é chamado DNA, que nós vamos ter aí uma oportunidade aí de explicar para vocês bem o que é isso. E estamos também sempre aqui com o pastor Antônio Carlos Júnior. Antônio Carlos, olá, Diogo, paz. Pastor Wagner, que prazer. Pastor Wagner está aqui conosco, aqui na conferência DNA. Lauro de Freitas nos abençoando com a sua experiência. Vai ser um bate-papo legal, viu, Diogo? Tem sido um tempo muito oportuno para nós como igreja e também para os convidados que vieram do DNA de outras igrejas também. Veio um pessoal de Camaçaria, região próxima aqui, de Aracaju, Salvador, Simões Filho, Dias Dávila. Isso. Então, e tivemos muitos pastores de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, é verdade. Então, e hoje eu quero fazer umas perguntas aqui, se você me permitir, Diogo, para o pastor. Com certeza. Qual é o segredo, né? Hoje a gente vai ver o segredo. Você podia até botar aqui naquela chamadinha ali, que tem, né, para chamar a atenção, botar assim, 30 mil. Quando fala mil, né, 30K. Pastor Wagner vem de uma igreja que tem 30 e poucos mil pessoas, fora, né, ali a abrangência deles de outros estados do país. Então a gente quer saber como é que isso aí, qual é, né, pastor? Passa pra gente, né, pastor Wagner? Esse segredo. O segredo, a resposta está sempre contida na Bíblia, né? Então, o grande segredo nosso foi conseguir retornar aos primórdios do cristianismo. Então, com isso, nós levamos uma igreja que ficou 40 anos com uma membresia entre 200, 300 pessoas, uma igreja muito boa internamente, uma igreja com bom pastor, uma igreja com bom aconselhamento, com uma boa escola, com uma boa comunhão entre os membros ali, mas uma igreja que não crescia. Então, o nosso pastor principal, Paulo Mazzoni, pede a Deus uma direção, uma visão espiritual. E Deus dá essa visão espiritual para ele, que é levar a igreja para as casas. Para as casas. Isso. Olha que coisa. Que é os primórdios, é que a igreja nasceu assim, né? Isso. Então, é a igreja de Atos 2, 42, 47, não é? E a Bíblia nos ensina que nós deveríamos ser uma igreja assim, uma igreja forte nas casas, forte no templo, uma igreja que perseverava nas orações, uma igreja que tinha muita comunhão, uma igreja em que as pessoas se ajudavam mutuamente, a população, a igreja gozava de toda admiração da população pelo trabalho que era feito, e uma igreja que, sendo assim, o versículo 47 de Atos 2 fala para nós que, ao ser dessa forma, a igreja, Deus vai acrescentando dia a dia aqueles que são salvos. Você vê, Diogo, essa ideia também de desmistificar as coisas, né? A gente às vezes quer o segredo de tanta coisa, mas está na nossa frente, né? Exatamente. Agora, pastor Wagner, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se, Diogo, eu já posso fazer. Pode sim. Pastor Wagner, as pessoas, às vezes, elas têm resistência a falar assim, fala só de crescimento de igreja grande. Na verdade, igreja é sempre igreja. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Exato. Mas no livro de Atos está muito claro que o Espírito Santo conduzindo ali, Lucas, né, o autor, ele sempre fazia menção de crescimento. Crescia o número. Então é claro que se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, milhares de almas também valem muito também. Exato. Então, as pessoas têm resistência, às vezes, a falar de crescimento da igreja porque não conseguem, ou porque é uma forma de justificar, não é isso? Uma passividade. O senhor roda muito aí nas igrejas no Brasil todo. Qual a sua leitura das igrejas hoje que o senhor passa? O senhor passa em várias igrejas do Brasil, conhece várias culturas. Por que o senhor acha que muitas igrejas estão estagnadas, não avançam? Olha, você pode ter certeza que o problema tem uma origem única.
E essa origem única se chama pastor. Meu Deus. Então, o pastor, Meu Deus. o pastor é o responsável por Certo. receber de Deus uma direção, uma visão espiritual e repassar aquilo para a igreja, para a sua membresia. Então, às vezes a igreja está estagnada porque o pastor está acomodado, o pastor não tem assim uma visão definida com Deus, não gasta tempo, não é, para ter uma intimidade, um relacionamento maior com Deus. E tem muito pastor que, ao atingir aí 50 membros, 100 membros, faz como o mineiro diz lá, põe o burro na sombra, acha que Já estou fazendo minha obra, entendi. Não Que é? coisa, hein? Confrontadora. Acomoda demais. Então, vai muito pelo pastor, porque Pelo o pastor. pastor que recebe de Deus a visão espiritual, ele consegue, se ele consegue repassar essa visão para a membresia segue ele. Então, Olha. acompanha ele Forte. na direção que Deus está indicando. Que coisa forte, hein? Vamos, assim, acabou que a gente nem fez as perguntas certas, né, no início. O DNA. E aí, pastor? O que é o DNA? O que é o DNA? Como nasceu o DNA? Porque a sigla eu gosto muito. Eu até achei muito inteligente a ideia de DNA, né? Também A questão acho de isso. célula do corpo. E fala pra gente, então, assim, a Central, como o senhor disse, é uma igreja que ela transicionou para o modelo nas casas, nas células, Isso. se tornou uma igreja assim muito relevante ali no contexto dela, em Belo Horizonte, e acabou alcançando, né, influenciando muitas outras igrejas fora do país também. Isso. Quando é que nasceu? O senhor foi um dos idealizadores desse movimento. Conta pra gente aí, até pra gente saber mais, né? O que aconteceu foi que Deus, ao dar essa visão de nós levarmos a Central para as casas, e o pastor Paulo Mazzoni, com muita habilidade, com muita sabedoria, pegou aquela igreja mais antiga, com os membros mais antigos, e soube conduzir essa igreja para o modelo celular. O que aconteceu? A igreja começou a experimentar um crescimento tanto qualitativo quanto quantitativo. E esses números foram assim crescendo vertiginosamente. E chamou a atenção aí de outras igrejas, né, de outros pastores aí do Brasil inteiro, que começaram a perguntar e querer saber que modelo, que material estava sendo usado. E em 2000, nós começamos a transição em 2001. 2001. Isso. E em 2010, a gente já estava assim, com a igreja bem instalada, não é, dentro do modelo celular, já com números muito representativos, já estava na época ali com mais de 1.000 células. E então Deus fala conosco o seguinte: olha, aquilo que vocês receberam de graça, dê de graça também para as outras igrejas. Olha que legal. Né? Então, o DNA não é nada mais, nada menos que experiências muito positivas que a Central desenvolveu e obteve durante esse processo da implantação do modelo celular, que nós repassamos às outras igrejas. Mas tem um diferencial muito grande aí do DNA, que a gente fala com as outras igrejas o seguinte: pegue as nossas experiências e adeque essas experiências à sua regionalidade, né? Suas características, né? ao modelo que você vive, né? As suas características. Então, a gente dá a oportunidade de cada igreja de desenvolver o seu próprio modelo celular. Porque ele pega o DNA e a gente fala, deu certo isso aqui em Belo Horizonte. Agora, na sua cidade, né? Vamos pensar aqui, em Lauro de Freitas, na Bahia, tem algumas regionalidades, algumas características diferentes. Eu acho que um dos segredos, eu só acho, né, de longe assim, observando, desse avanço do DNA é justamente essa posição de vocês, entender o contexto de cada região, de cada igreja. Isso torna algo muito mais acessível e flexível, né, Diogo?
está aberta para ajudar, independente da denominação. E uma coisa impressionante que eu gostei que é óbvio, né? Sim. A gente fala isso, é o óbvio, mas é uma frase que vocês usam muito na Central e no DNA. É uma alma aqui, se referindo a Belo Horizonte, tem o mesmo valor espiritual de uma alma lá, em outro lugar. Isso. Então, se eu conseguir ajudar outras pessoas a ganhar mais almas, eu estou ganhando almas também. Essa visão. De Deus. Mas isso que chega a ser engraçado, cômico, pastor, porque isso é óbvio, está na escritura, todo mundo diz, mas não faz. E não é óbvio hoje em dia, né? Não é, cada igreja está lutando sozinha. A própria sigla, não é? Porque o DNA, a gente sabe que é aquela, na genética, né? O DNA é aquela porção que vem do homem, né? Através dos espermatozoides, que junta com a mulher através do óvulo, para formar um novo ser. E é a mesma coisa, a gente dá a nossa experiência, a gente dá o nosso conteúdo para, junto com o seu conteúdo, formar um novo modelo. Olha que legal, né? E o D... Essa mutação... E o D é de despertar, né? Desafiar as igrejas a trabalhar no modelo celular. O N é nutrir, ou seja, nós damos todo o nosso material para as igrejas gratuitamente. Não é? E o A é o apoiar, porque não adianta eu só dar o material. Eu preciso apoiar. Então, nós criamos seminários para explicar o que é a visão celular. Nós criamos seminário para mostrar como constituir uma igreja em células e o que você tem que fazer. O passo a passo, né? O passo a passo. E depois Deus nos inspira para fazer um livro chamado Transição, que mostra o passo a passo para levar uma igreja tradicional até uma igreja verdadeiramente em células. Para a gente assim, falar um pouquinho aqui depois, Diogo, da conferência Lauro de Freitas, eu só queria fazer mais uma pergunta para o senhor, pastor Wagner. O Diogo, ele ontem foi ordenado pastor. Isso. E ele comenta na experiência dele, né, Diogo, que a célula, que ele passou por uma célula, e o próprio vida de uma igreja celular ajudou no desenvolvimento dele enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto adulto. Sim. Então, a ideia de uma pessoa, de maneira prática, de uma igreja se envolver num grupo pequeno, ela se abrir para estar dirigindo esse grupo, isso tem implicações muito maiores do que só estar aqui inserido num contexto eclesiástico. Esse abrange todas as áreas da vida dela. Ele aprende a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional. Essa é a experiência de vocês lá na Central, porque a nossa também é essa. Eu queria até depois ouvir também você, Diogo, né? Como é que foi esse desenvolvimento seu? E tem pessoas que desenvolvem habilidades. A gente tem um pastor aqui na nossa igreja, o Leonardo, que ele diz que ele sempre foi muito, assim, trabalho administrativo, sem envolver com pessoas, sem ser relacional. Porque ele era mais, assim, introspectivo. Ele começou a se envolver na vida da igreja, liderando, dando aula, acabou se tornando pastor e acabou se envolvendo na área de venda na empresa dele, que exige um pouquinho mais. Ele falou que a vida da igreja foi fundamental para esse desenvolvimento. Isso acontece mesmo, pastor? Porque tem gente ouvindo agora, gente vendo, que fala, o que isso tem a ver comigo? Eu não sou pastor, eu não sou... Tem tudo, né? Olha, tem tudo a ver pelo seguinte, à medida que nós vamos nos envolvendo e participando de uma célula, Deus vai derramando dons sobre nós. Esses dons nós estamos usando ali nas células, mas eles não ficam limitados ao seu uso somente à célula. Então a gente começa a usar esses dons a nível profissional, a gente começa a usar esses dons a nível dos relacionamentos com a família, relacionamentos com outras pessoas, e principalmente o que acontece é que numa célula a gente vai incorporando paulatinamente o caráter de Jesus. Então a gente vai crescendo em sabedoria, a gente vai crescendo em conhecimento bíblico, e aquilo vai nos ajudando e nos apoiando em todas as áreas da nossa vida. Né? Então é um treinamento assim, contínuo. Para a vida. Né? É um treinamento para a vida, que a célula oferece essa oportunidade e nos dá aí, como vamos dizer assim, como um produto paralelo
não é? Para a gente usar não só naquele ambiente da célula, mas usar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola. Essa é a nossa experiência, né? Foi a sua, né, Diogo? Para mim também foi exatamente isso, porque na época que eu comecei na igreja a liderar a célula, eu era adolescente, comecei com um grupo de adolescentes. Isso já me trouxe um senso de responsabilidade maior em cuidar daqueles adolescentes. E aí depois eu fui desenvolvendo outras características de habilidade, como, por exemplo, mobilizar as pessoas para um evento, ajudar aqueles que estão necessitados de consolidação, às vezes aparecer para mim dúvidas que eu não sabia responder, e aí eu tive que aprender um pouco mais da Bíblia para solucionar as dúvidas dos irmãos na célula. A própria, Diogo, eu só Sim, estou pode falar. corroborando, mas eu quero que você continue. A própria pressão de estar na frente de um grupo É uma pressão grande mesmo. que faz parte da vida. A pessoa um pouco pressionada, ela se torna Tem um que ter adulto pressão. mais autorresponsável, É né? verdade. Porque senão ele fica pensando que a vida gira em torno dele. Essa pressão, ela é muito boa, né? Exatamente. Em doses homeopáticas, né? Você teve isso aí na célula? Eu acredito que não tem como crescer sem pressão. Eu acho não. O testemunho da Central também de crescimento é fruto de pressão, muita oração do pastor Paulo Mazzoni lá também, em âmbitos menores, para mim também foi uma pressão. Ter que estar à frente, romper a timidez, ter que falar em público, ter que visitar, bater na porta dos irmãos, ir atrás, isso tudo tive que desenvolver. É uma pressão, sair da zona de conforto, mas sair da zona de conforto é que faz a gente crescer e amadurecer espiritualmente. É muito Sem forte. isso, Pastor Wagner, já conheceu aquela música? O que a baiana tem? O que a baiana tem? O senhor roda aí o Brasil todo. O senhor vai para fora do país, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que não se quer calar. O que a Bahia tem? A Bahia? A Bahia. O senhor está aqui conosco aí, já veio Sim. outras vezes na Nova Aliança. Fala um pouquinho aí qual a sua experiência da gastronomia, da igreja, da receptividade das pessoas, porque nós somos baianos, né, Diogo? Eu sou baiano. Eu tenho aqui um título de cidadão aqui, eu sou baiano já. E aí, pastor Wagner? A nível assim, o baiano é um povo aí, né, que recebe muito bem, não é? A gente, todos os lugares que a gente vai, no hotel, num restaurante, num passeio e tudo, a gente é muito, muito bem tratado, muito bem recebido. A gastronomia da Bahia é fantástica, não é? Qual é o prato que o senhor mais gosta? Olha, o prato que eu mais gosto inclusive, essa pergunta eles me fazem muito, porque eu viajo, eu já estou com 71 anos, então o pessoal acha que a pessoa que tem 71 anos é cheia de limitações a ser alimentares, né? E aí eu brinco com as pessoas, o meu médico fala para mim que quando eu for me alimentar, eu devo ter o maior cuidado para que ter o prato cheio, né? Então, é o prato cheio. Mas aqui eu gosto muito da moqueca, né? A moqueca é deliciosa. Eu gosto muito do acarajé. E aqui tem um pastelzinho de camarão também, que meu é Deus. fantástico. Levei o pastor Mas- vai para comer o camarãozinho, o pastel de camarão. demais. Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. De... Mas a Bahia tem uma coisa muito parecida com o nosso Brasil, sabe? E o que a Bahia se parece muito com o resto do nosso país? Aqui é uma região que precisa muito de Jesus, sabe? Então, a gente que é pastor, a gente que dedica a nossa vida aí à obra missionária aí para ganhar vidas, para estar influenciando pessoas para conhecerem Jesus, a gente tem que estar muito sensibilizado para isso, porque todos os lugares merecem conhecer Jesus, não é? E para conhecer Jesus, nós precisamos de pessoas dispostas a levar o evangelho para quem ainda não conhece. Esse é o ponto da visão celular que ele faz realmente a grande diferença. A mobilização de todos. Isso. Não é só de alguns. Isso. É isso que os pastores precisam entender. Eles precisam liberar o povo para ministrar, né, pastor? Isso. É o ministério total, porque por muitos anos achava-se que era o pastor que era responsável por isso. Mas não, somos nós que somos discípulos de Jesus.
Existe uma grande comissão, existe uma ordem de Jesus, não é para o pastor, é para todos. Todos, para a igreja, né? E quando a gente entende a amplitude de nós termos assim toda a nossa igreja disposta a ir para as casas, abrir suas portas, tornar sua casa porta de salvação, aquilo faz toda a diferença ali, muda completamente aí a amplitude de alcançar vidas ali para Jesus dentro daquela igreja. Daquela igreja. Não é? O Diogo, uma das coisas que o pastor Wagner sempre compartilha, ele falou isso da última vez que esteve aqui, agora também, e eu tenho certeza de que é importante a gente colocar aqui. Eu disse que os melhores líderes de célula, por exemplo, da Central, por exemplo, que são 3.000 grupos, não são necessariamente os acadêmicos, aquelas pessoas mais intelectualizadas. É a pessoa simples, é a dona de casa. Isso. É aquela pessoa, aqui a gente já teve casos assim também, que são analfabetas. Isso. Ela pode até aprender a ler depois, mas ela é naquela condição. Que lideram células e são frutíferos, porque no contexto dele ali, social, ele ganha pessoas para Jesus. Então, tem gente ouvindo a gente agora, fala, isso não é para mim, não tem nada a ver comigo. Acredito que o Diogo deve ter pensado nisso na adolescência, porque, pô, o que tem a ver isso comigo? Porque há ainda um ranço, que a gente fala aqui na igreja, que é um ranço clerical, que é só para alguns. Pastor, qual é a sua experiência sobre isso de gente assim, quando eu digo simples no sentido, não é no pejorativo não, simples no sentido acadêmico, intelectual, bíblico, que são muito úteis para Deus, né? Olha, para ser um bom líder de célula, o principal é ter um coração apaixonado, é você ter compaixão no seu coração pelo perdido. Esse é o principal fator aí para você ser bem-sucedido aí como isso aí vale a pena até de destacar, célula, né? Agora, veja bem o seguinte, não tirando o mérito de quem estuda muito, não tirando o mérito aí dos teólogos e tudo, que a gente precisa dessas pessoas também, mas ao tratar no dia a dia, ao cuidar de pessoas, né, Jesus definiu muito bem quais seriam os 2 mandamentos principais. Ele falou que o primeiro seria amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, as pessoas mais simples, elas têm o coração mais aberto, né? Tem a mente mais aberta, e tem recebe mais fácil, abertas assim, para, ao receber pessoas que não conheçam Jesus, geralmente essas pessoas se aproximam de nós, se aproximam da célula, né? Porque elas têm alguma necessidade. Uma necessidade. Elas estão passando por alguma provação. O senhor falou uma coisa interessante, pessoas mais apaixonadas. Isso, então essas pessoas são mais apaixonadas. Essas pessoas são capazes de receber alguém que ela nunca viu na vida e, ao abrir a porta ali, dar um abraço. Gente forte, pessoa, né? E o abraço é uma coisa tão gostosa. E isso. às vezes tem pessoas que têm mais de 1 ano que não recebem um abraço. É isso mesmo. Não recebem um cuidado. Que coisa, né? E quanto ao conhecer com profundidade a palavra de Deus, eu posso dar um testemunho pessoal, porque eu me converti com 46 anos e foi a primeira vez que eu abri a Bíblia. Olha que coisa. Eu comecei a ler a Bíblia e ter um entendimento do que era a missão de Jesus, que é a minha missão também. Então, 3 meses depois, eu estava sendo batizado. 9 meses depois que eu me converti, eu, em cumprimento à grande comissão, eu já era líder de uma célula. E aconteceu muitas vezes na minha célula de as pessoas perguntarem alguma coisa mais assim, o que significa esse versículo? Por que ele falou isso? E eu não sabia. Então, eu virava para as pessoas lá na minha célula, como líder da minha célula, e falava com ela, eu não sei. Eu vou perguntar para o meu pastor durante a semana, e a hora que, na próxima célula, eu te respondo. Muito prático, né? Sem querer provar nada, né? Não tem problema nenhum a gente falar isso, ou seja, e tem uma linha que acha que a gente tem que conhecer, e até
chegar a um ponto de ter plenitude de conhecimento para poder. E isso, ao invés de ajudar, ele sufoca mais ainda, né? Ô, Diogo, nós temos líderes de célula vendo a gente agora, né? E a gente está até aqui conosco nos estúdios Nova Aliança, o Gabriel. E aí, Gabriel, que está liderando uma célula agora também. Né? Diogo também é líder de célula. Eu estava liderando a célula agora recente, minha célula multiplicou em 3. E Diogo, qual é o segredo de um líder de célula bem-sucedido? Você vai responder, porque você é um pastor de uma igreja em célula, né, Diogo? Porque aí você agora vai ser complicado, porque o pastor Wagner vai te ouvir e ele vai ter que concordar e falar, não é isso, não. Aí... não é? Então, porque uma coisa interessante do DNA é que o DNA é uma plataforma de ensinar princípios espirituais. Isso. E uma coisa que vocês batem muito na tecla, que realmente é o sucesso também do DNA, é que não é um método simplesmente. Exatamente. É uma boa estratégia. Isso. Mas não é. E o cuidado de falar assim, não é a única. Você pode usar a estratégia que Deus lhe der, porque Deus é Deus, né? Mas tem princípios, e princípios são imutáveis, atemporais, aculturais. E então eu tenho certeza que o Diogo falar aqui, o senhor vai corroborar, não é isso, Diogo? Agora tem que ter muito cuidado, né? O pastor botou uma pressão agora para responder. Não, você é pastor, rapaz. Eu acho não, tenho certeza que não existem fatores únicos para nenhum tipo de sucesso, seja financeiro, seja familiar, seja ministerial. São uma série de fatores conjuntos. Tem um livro do Joel Comiskey, que é O Crescimento Explosivo de uma Igreja em Células, e ele fez uma pesquisa em vários países diferentes, com várias pessoas diferentes, e ele descobriu que os líderes que mais crescem são os líderes que oram mais pela sua célula. Então, um fator importante da vida de um líder é o seu devocional, sua vida diária com o Senhor, de oração, porque ser conduzido pelo Espírito Santo em tudo que a gente faz na igreja é o fator de sucesso. Porque se é a obra de Deus e eu sou conduzido pelo próprio Deus, tudo que eu fizer vai ser um sucesso, porque está sendo conduzido por ele. Então, muitas vezes a gente fica, como o pastor Wagner falou aqui, na experiência de muitos pastores que ficam acomodados, colocam o burro na sombra e esquece de que a gente está fazendo uma obra que não para, ela é eterna até que Cristo volte, né? Então, aqui na Terra, a gente tem esse papel. Enquanto estivermos aqui, a gente tem que orar, buscar de Deus e saber o que é que Ele espera do nosso ministério. É a oração, o fundamento. E aí, eu pastor? posso... Tá certa a resposta, pastor? Eu queria fazer uma outra... Posso fazer uma pergunta para o Diogo? O senhor pode? O senhor deve. Agora, trocou Agora... Vamos ver, Diogo. Isso que ele falou a respeito da oração é plenamente válido, não é? E é por onde nós começamos. Porque nós só podemos fazer bem feita a obra do Senhor se a gente seguir lá o Atos 1:8, que Jesus, antes de enviar seus discípulos, né, ele recebe e dá poder e autoridade para eles pregarem o Evangelho. Né? Então, verdade. Essa parceria com o Espírito Santo ela é vital. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Diogo, qual é a principal função de um líder de célula? A principal. Meu Deus. A principal função de um líder de célula é apacentar aquela célula, é ser um pastor daquela célula. Né? Ser pastor daquela célula. Também é, mas não é a principal. Não é a principal. Vamos ver, mais uma chance. Mais Meu uma chance. Deus. Eu acho que meus pontos estão caindo agora. Tem o Gabriel aqui, se Aí quiser. eu posso te dar uma dica. Dá uma dica. Aí vamos ver. É óbvio que a gente não conhece todos os versículos aí de cor, mas Sim. tem alguns que são importantes a gente conhecer. Então, segundo a Timóteo 2:2, é fácil de guardar. 2 Timóteo 2:2 é a resposta. 2 Timóteo 2:2. Eu vou te ajudar aqui. No trabalho do líder, para a célula crescer e multiplicar, Gente, é muito enigma. qual é a função que ele tem que trabalhar mais? Porque orar é uma relação com Deus, mas ele precisa se reproduzir. Discipulado. Isso. Então, a resposta correta é o seguinte:
o 2 Timóteo 2,2 fala: aquilo que ouviu de homens fiéis, transfira também para outros homens fiéis que sejam capazes de repassar a outros. Não é? Então, essa é a síntese do papel de um líder. O grande papel de um líder é, no plural, é fazer outros líderes. Sim. Então, ao fazer outros líderes, ele está assegurando, ele está garantindo, não é, que o processo vai continuar multiplicando, crescendo, produzindo e gerando vidas para Jesus. Eu já usei esse texto já algumas vezes, pastor Wagner, até para enfatizar o culto. Porque Paulo diz para Timóteo, o que eu vi entre muitas testemunhas, então a ideia ali que passa é que Paulo está pregando, Isso. diante de muitas testemunhas, e os discípulos absorvem a mensagem do pastor Isso. e reproduz para outras. Isso. Eles são porta-vozes da Isso. mensagem. Então aí ela não tem limite, é o mundo todo. Exatamente. Porque uma pessoa não vai conseguir ganhar todo mundo. Isso. Então é realmente o discipulado. Então, eu vou fazer outra pergunta para o senhor agora, que estava aqui no esboço. A Central, recentemente, nós vamos até agora, nesse sábado agora, aqui na nossa igreja, ter um treinamento aqui, uma tarde, no sábado e no domingo pela manhã, para enfatizar o discipulado. Que você tem ali a célula, mas falta-se aquele acompanhamento mais de perto de uns aos outros, sobretudo do líder. A Central foi agora recente numa igreja lá em Filipinas, nas Filipinas, com 300 mil irmãos. Então é uma grande igreja. E uma igreja simples, em célula, né? Não tem nada extraordinário quando a gente vai lá. Então, o que o senhor pode falar para nós aqui? Porque essa igreja fala muito discipulado, né? Por que o discipulado é tão importante e é tão pouco? Assim, até nas igrejas em célula tem pouco discipulado. Por quê? Por que a gente não consegue dar um próximo passo? E o que a gente tem que fazer para ter essa cultura, né? Eu diria para você o seguinte: eu leio e recebo da Bíblia as verdades incontestáveis de uma forma assim, com muita simplicidade. A Bíblia é muito simples e às vezes ela é tão simples que a gente se pergunta, mas será que é só isso? Né? E com relação ao discipulado, a grande comissão que Jesus deixou uma ordem antes de voltar aos céus. Ele deixou uma ordem, ele não deixou uma dica, uma sugestão, faça quando você puder, quando você tiver tempo, ele deixou uma ordem. Né? Se nós cumprirmos essa ordem, aquilo que Jesus deixou como ordem é a essência do discipulado. Que Jesus virou e falou, saia do lugar que você está, vá aonde? Ao mundo, vá onde as pessoas estão. A hora que você chegar lá, você vai levar essas pessoas, não é, ao batismo. Você vai pregar para elas. É a mesma pessoa que pregou, é a que batizou. É uma sequência, né? É que vai levar ela ao batismo. Sim. E aí, basta batizar? Não. Você vai transferir para ela o conhecimento que você já tem. Para quê? Para que ela se torne um crente maduro. E ela se tornando um crente maduro, ela começa a fazer com outras pessoas... A reprodução, que é espontânea. O que você fez com ela. Então, é uma coisa tão a gente simples, dá o braço, né? Dá o braço e eu acho que a questão, então, é repetir o processo, repetir, falar, porque está muito claro, né, Diogo? Essa questão do discipulado, né? Dessa reprodução. Na Central, pastor, se a gente pudesse colocar num aspecto de proporcionalidade, né? Quais são os alvos agora da igreja? Porque o senhor falou assim, números assim, impressionantes, né? O DNA já alcançou centenas de milhares de pastores e igrejas. A Central tem um alvo até em 2030 de chegar a um número expressivo. E fala pra gente um pouco aí esses alvos, porque isso tem a ver com o discipulado. Isso. Não é um programa, é um a um. Parece uma coisa pequena, mas ela é exponencial. Isso. A Central tem o alvo de chegar a quantas pessoas? Como é que funciona lá? Veja bem uma coisa. A Central, ela tem um alvo agora. E da mesma forma que eu me referi no início aí, uma igreja de 50 pessoas, de 100, o pastor, tá bom, vou pôr o burro na sombra. A mesma coisa, uma igreja que tem 32 mil pessoas,
Já cheguei em 32 mil, agora eu vou cuidar dessas pessoas aí, tá bom. Não, o pastor Paulo Mazzoni está com projetos lá, ele está estimulando, incentivando e impulsionando os nossos pastores aí, porque nós pretendemos, até o fim dessa década agora, de chegar a 100 mil pessoas em Belo Horizonte. E Deus também nos deu uma direção: vá para as nações, vá para o mundo. Então, através do DNA, nós estamos já nos equipando para levar essa visão de DNA para todo o mundo. E, para isso ser possível, nós pegamos todo o nosso material e ele já está traduzido em inglês, em espanhol, em alemão. E se você juntar o português, essas 4 línguas, elas representam 29% da população mundial. Então, nós estamos levando isso quase para 1/3 da população mundial. Olha, que coisa impressionante. E vamos começar isso agora, a partir desse mês de setembro, agora, fazendo eventos, criando grupos de conexão fora do Brasil. Hoje o DNA tem 74 grupos de conexão. O que é um grupo de conexão? São pastores de diversas cidades, regiões, que fizeram o DNA, foram bem-sucedidos e começam, como nós fizemos com ele, mesma coisa do discipulado, fazer com outros pastores da sua região. O apoio, não é? o estímulo para trabalhar no modelo celular, dentro daquela visão. Olha, eu posso ter uma igreja aqui do lado da minha, mas nós temos que somar os esforços e não dividir os esforços. Por isso é que eu vou ajudá-lo a crescer também. Olha que coisa impressionante, né, Diogo? Muito forte. E você vê essas grandes igrejas, geralmente são em grupos pequenos. Sim. E é aquilo, cada um multiplicando em outro multiplicando em outro, e é uma igreja meio que parece invisível, não tem grandes ajuntamentos em todo o tempo, são grandes ajuntamentos em períodos específicos, mas está crescendo nas casas. Sim. A maior igreja que cresce no mundo é a igreja nas casas. Na China, né, um lugar comunista, é até bom quem está ouvindo a gente aqui entender de que é muito maior do que política, né? Por trás disso está o diabo mesmo. Sei que no Graça Cash é estranho falar essas coisas, mas todo regime déspota, né, ditatorial não é de Deus. E a igreja na China é a maior do mundo em termos de proporcionais. Elas não podem se reunir publicamente, mas estão nas casas, né? É o movimento do Espírito Santo, não tem jeito, né, pastor Wagner? Exato. Agora eu queria aqui fazer outra pergunta também. Agora é uma pergunta mais local. E aí, como é que foi para o senhor novamente estar conosco aqui na conferência Lauro de Freitas, Nova Aliança? Foi bom, não foi, Diogo? Foi muito boa. Ontem, né, Diogo? Honra. E aquela, eu citar ela toda, mas eu não citei aquela carta de John Wesley para o discípulo. Meu filho, se você não lê, é uma tragédia. Toma leitura. Fala aí, pastor Wagner, como é que foi participar aqui? Olha, eu gostei muito aí da conferência, senti aí o pessoal muito envolvido, muito participativo, muito ligado nas mensagens, não é? E o que a gente espera, quer dizer, a grande expectativa é que aquilo que aconteceu aqui, não é? Que eu tenho certeza que foi uma presença muito forte do Espírito Santo aqui, nos direcionando para falar, nos direcionando para os assuntos a serem reforçados, né? Mas o que eu vejo assim com muita expectativa é que o pessoal absorva realmente aquilo que foi falado e transforme aquilo que foi falado em prática. Em prática. Não é? E a gente falou muito, um slide nosso aí, que eu fiz questão de todos os dias repassar ele, que foi falar o seguinte: olha, o perdido não é um desconhecido. O perdido é alguém da sua família, é alguém do seu relacionamento, é um vizinho, é um colega de trabalho, é uma pessoa que Deus colocou no seu caminho. E nós temos que nos preocupar em alcançar os perdidos.
E como é que nós vamos alcançar os perdidos, né? Ontem, na ministração à noite, nós falamos, ó, é através do nosso testemunho, e se o nosso testemunho, por mais simples que ele seja, não for suficiente para a pessoa encontrar Jesus, que a gente faça como a mulher samaritana, leve as pessoas até a presença de Jesus. E a presença de Jesus está onde? Está aqui no templo, está nas casas. Nas casas. Né? Então, eu acho que o grande processo agora é motivar as pessoas para se tornarem líderes de célula, é motivar as pessoas para levarem os perdidos, né? As pessoas do seu relacionamento que não conhecem Jesus, tanto para a célula quanto para o culto. Para o culto. Para a gente poder, essas pessoas terem a oportunidade de conhecer e fazer a decisão mais importante da vida delas, que é reconhecer e aceitar Jesus. Então, assim, todo esse entusiasmo, né, todo esse, né, frisson, né, porque a conferência, o povo estava animado, é se transformar em ações práticas, né, de evangelismo, de abrir a sua casa, de ser um anfitrião, de liderar uma célula, na prática mesmo, né? Isso. Que benção. Pastor Wagner, eu posso fazer outra pergunta, Diogo? Fica à vontade. Porque o Diogo foi ordenado pastor ontem, né, Diogo? Sim. E ainda há em muitas famílias. Meu pai foi assim também. Meu pai já faleceu, mas quando eu disse para ele que eu faria o seminário teológico na igreja que Deus me salvou, um dos critérios era ter o curso teológico. Mas quando eu disse para ele que ia ser pastor, meu pai não gostou, não. Ele falou, mas pastor... pastor não, Júnior. Mas ele respeitou, mas eu sei que ele não gostou. Ainda na época, então, quando porque hoje está um certo status ser pastor, por causa da internet, mas quando eu fui, era uma coisa assim, bem... nada a ver. E aí o Diogo também, né? Eu não sei se ele sofreu nenhuma retaliação sobre isso, mas ele é pastor agora. O senhor comentou comigo já algumas vezes, era um engenheiro, né, que trabalhou em grandes empresas, em grandes projetos, e aí sua esposa orava para ser crente, se tornou pastor. O que o senhor poderia dizer aí para essa turma que na igreja a gente tem pessoas que querem ser pastores, para o Diogo agora que ontem foi ordenado pastor, e o senhor também fez essa transição de vida, o senhor, pelo seu testemunho, parece que o senhor tinha uma vida já estabilizada, né, já tinha aí, né, uma carreira já formada, e de repente agora sou pastor, né? O que o senhor falaria para esses que estão querendo, aqueles que se tornaram agora recente, e para esses que estão ouvindo a gente do DNA, que já são pastores há um tempo, né? E aí, pastor, o que o senhor diria sobre isso aí? Como é que foi para o senhor essa mudança de chave, né? Veja bem, a gente quando conhece Jesus, eu tenho uma frase que eu falo assim, ó, é impossível conhecer Jesus e não se apaixonar por ele. Então, a gente fica apaixonado por Jesus, pela obra de Jesus, e quanto mais a gente vai crescendo em conhecimento, em estatura, não é? A gente vai se aproximando ali do caráter de Jesus. O Efésios 5:1 fala para nós, ó, sede, pois, imitadores de Deus. Esse é o grande segredo, é a gente crescer em busca do caráter de Jesus. E nós temos, cada um de nós somos criados, e a palavra fala para nós que cada um de nós foi gerado com um propósito pelo Senhor. Então, cabe a nós conhecer esse chamado. Como é que a gente vai conhecer esse chamado? Se aproximando de Deus, tendo intimidade, relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu fui gerando esse conhecimento, essa intimidade, não é? Deus foi colocando no meu coração aquela ideia e aquela visão de que a coisa mais importante que eu poderia fazer na minha vida seria alcançar novas vidas para o reino de Deus. Olha, que forte, né? Povoar o reino de Deus. E isso foi crescendo dentro de mim, até o momento que Deus me falou assim, textualmente, ó, deixa o mundo secular, deixa a atividade secular, porque a partir de agora você vai trabalhar para mim. Olha. Não é? Então, desde 2012, eu
fechei a empresa que eu tinha, dei baixa em todas as instâncias dessa empresa e comecei a trabalhar aí para Deus, né? Alguns colegas meus, amigos assim do mundo secular aí, né? Eu lembro que nós estávamos num casamento e um deles, muito amigo meu, e virou para mim e falou assim: e o din-din? Né? E eu falei assim: olha, eu não estou preocupado com isso, porque Deus, quando te dá um propósito, Ele te dá os recursos também. E eu vou dizer para vocês que, obviamente, financeiramente, eu deixei de ganhar muito, mas, assim, em nível de satisfação, em nível de paz, né? Em nível de ter certeza que eu estou cumprindo um propósito de Deus, os anos que eu estou integral na igreja foram os melhores anos da minha vida. Olha que coisa, né, Diogo? Sabe? Ouvir alguém que já teve uma carreira, né, Diogo? Porque nós jovens, né? Eu me incluo, a gente quer vencer na vida, né, pastor Wagner? Idealizar, né? Coisa, né? Eu quero minha casa, minha família, meu carro, né? Essas coisas que todo mundo procura que são genuínas. Isso. E aí o senhor me fala agora, com 71 anos, né? A voz de um ancião, dizendo que foram os melhores dias da sua vida. Enquanto que outros querem ser os piores, porque eles querem só ganhar dinheiro, né? E aí, Diogo? O que essas palavras do pastor Wagner aí ecoam em você? Eu posso completar só a pergunta aí, além da minha palavra, você tem um perfil assim, muito parecido com o meu, que você foi líder de célula, não é? Você foi crescendo aí na liderança da igreja, e ontem você se tornou pastor, não é? Uhum. Então, qual que é a sua expectativa aí como pastor? O que Deus falou? O que Deus tem falado ontem? O que significou aquele óleo sendo derramado na sua cabeça, né? Como é que está seu coração aí com relação ao futuro? Para mim, assim, a expectativa, ela se resume basicamente como se eu tivesse recebido uma patente espiritual, assim como no exército também, onde a pessoa deixa de ser um soldado e passa a ser um major, um comandante, algo desse tipo, que é muito feliz para mim. Eu estou muito alegre, muito feliz por esse momento, mas com muito equilíbrio em relação à responsabilidade também, porque agora eu sei que não respondo apenas por mim, mas também pelas pessoas que estão sob a minha liderança também. Então, tem um misto de alegria, de convicção do chamado que Deus me deu está se cumprindo, mas também com um senso de responsabilidade que foi elevado também. Mas eu sei que Deus, apesar de eu não me sentir capacitado para essa obra, mas eu tenho convicção de que Deus está comigo e Ele vai me capacitar para isso. Minha expectativa é poder um dia estar à frente de uma unidade, né, de um prédio, de uma igreja e poder multiplicar, crescer, avançar, né? Fazer esse propósito ser parte da minha vida de fato. Pastor Wagner, essa pergunta não foi feita para mim, mas eu vou aproveitar e contar o meu testemunho da célula. Eu venho de uma igreja que eu aprendi demais, eu devo muito à igreja que Deus me salvou, a Igreja Batista Central de Nova Friburgo. O Diogo até conheceu lá, não foi, Diogo? Aprendi muito, sou muito grato aos irmãos. Mas olha que coisa assim, até paradoxal, né? A formação bíblica e teológica dessas igrejas é muito boa, mesmo. Os membros dessas igrejas, todos, eles têm uma base bíblica muito boa, ao ponto de algumas dessas igrejas, as classes de catecúmenos, as classes de novo convertidos, só batiza se lê a Bíblia toda. Então a exigência ela é muito alta para essas coisas. Eu acho muito bom. E aí eu ainda fiz um seminário teológico, eu ainda fiz alguns outros cursos, mas quando eu fui para o ministério de maneira prática, quando eu fui ordenado, o Diogo falou assim, e agora? O que fazer? Essa foi a minha experiência. E eu já venho lendo sobre a visão celular, nossa igreja, em célula desde que nasceu. Me deu o norte. Então o pastor falou assim, e agora? Não, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Ele tem um parâmetro a seguir, um caminho trilhado. Ele sabe o que fazer.
né? O pastor tem ali uma rotina de trabalho. Então, no meu caso, pastor Wagner, Diogo, me deu assim, eu sei onde eu estou e onde eu vou chegar e o que fazer para chegar lá. Então, o Diogo, ele fica muito mais confiante, né? Do que falar assim, resetou tudo, agora o que eu faço? Né? Esse é o grande diferencial de uma igreja de célula. Isso. Ensinar o caminho e mostrar ao povo o caminho que eles têm que andar, né? Isso é. Esse trilho de crescimento é a minha experiência de acompanhar pastores. É a procura de todo pastor. É. Ele pensa que ele está vivendo só de fazendo culto, uma vida em círculos, né? E aí, Diogo, você sabe o caminho que você tem que estar trilhando e a obra que tem que fazer? Eu vou liderar a célula até não estar mais aqui, Jesus voltar e ir para a glória. E formar discípulos. Formar discípulos. É a vida do crente, né? A vida do líder. Eu não deixei de ser líder de célula agora que eu sou pastor, né? Eu continuo sendo líder de célula. Que a missão continua, fazer discípulo. Agora, formar pastores. Na Central são 50 pastores ali, né? Então, se eles não têm um trabalho específico para fazer crescimento, imagina, fica tudo à toa. Porque essa é a ideia de muita gente, né? O pastor vem, prega, fica a maior parte do tempo, né, uma vida ociosa. E uma coisa que eu vi no DNA 1, quando eu fui lá, que é uma frase que tocou muito no meu coração também, que me chamou a atenção, foi que vocês não dão soluções pequenas para os problemas, sempre olhando e quando a gente multiplicar mais, e quando tiver mais pessoas. Se eu solucionar dessa forma e esse problema for resolvido aqui, nessa instância, e quando a gente tiver 30 mil membros, será que vai dar certo também? As células, vocês falaram das células pares que funcionam lá, enfim. E uma coisa que chama a atenção aqui para a gente também é isso. Nosso trilho de crescimento, nós não somos uma igreja de 30 mil membros como a Central, mas a gente sabe que é o modelo sustentável, porque se a gente chegar, se não, quando chegarmos às 1.000 células, 1.000 pastores, 1.000 igrejas, sabemos que esse modelo que hoje temos aqui, com esses 100, 200 membros, também vai ser sustentável lá na frente. E lá na Central a gente tem um conselho pastoral lá, tem um grupo que está pensando sempre à frente. Então, quando eu falo, olha, até o final dessa década, nós vamos ter 100 mil pessoas. Para ter 100 mil pessoas, o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que gerar várias outras unidades. Porque nós não vamos começar a crescer um prédio para cima, assim, para colocar as pessoas. Eu vou ter que ter uma escola de líderes capaz de treinar líderes e tudo e sustentar. Eu vou ter que ter um grupo de supervisores que vai cuidar dessas células, porque com 100 mil pessoas, eu vou ter aí 10 mil, 15 mil células. Então, eu tenho que ter essa estrutura. Então, eu tenho que ir pensando à frente, não é? E não fazer o que muitos fazem, deixa acontecer e aí gera aquele caos, aquele problema e tenta contornar o caos. Que coisa, né? Verdade. A Central, ela tem, a maior parte dos pastores delas tem uma formação de gestão, antes de ser pastores, de gestão de empresa e essa parte toda administrativa, ela ajuda muito, né, Diogo, numa mega igreja, né? Porque envolve muitos ali questões no dia a dia ali, que não é só aquela questão meio que só orgânica. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que a gente está procurando aqui na nossa igreja, né? É uma intenção de querer fazer crescer e se preparar para o crescimento de uma maneira sistemática, né? Como vamos chegar lá? Quantas pessoas precisamos ter? Isso é importante. E uma pergunta que eu queria fazer para o pastor Wagner é sobre essa questão de um pastor que está nos ouvindo agora, de um líder de célula que tem 5 membros, 10 membros na célula dele. Como é que ele pode manter essa chama acesa de um crescimento que é possível? Porque se aconteceu na Central, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, como é que eu olho para a minha igreja? Eu vejo ali que nós temos poucos membros ainda, mas Deus pode trazer o crescimento. Isso vem pela liderança, pelo exemplo. Como que funciona na Central? A primeira célula, no ano 2001, foi aberta pelo pastor Paulo Mazzoni. Essa célula dele funciona até hoje. E é uma célula normal, como as outras, cheia de não crentes,
tem alguns crentes ali que é exatamente para ajudar a cuidar dos não crentes e para multiplicar as células. E o pastor Paulo, em todas as ministrações dele na igreja, ele faz questão de falar de célula. Aí ele fala, olha, aquele grupo está ali, o pessoal da minha célula, ei, fulano, fulano, fulano. E aí ele fala assim, nós vamos fazer um churrasco aí nesse fim de semana. Dia do amigo, hein? Cada um tem que levar um não crente lá para participar. Nós vamos batizar 8 pessoas na célula agora no próximo batismo. E aí isso vai contagiando os outros pastores e a igreja. Não é? Uhum. Como é que eu posso cobrar alguma coisa de alguém se eu não pratico? Verdade. Então, a melhor coisa é fazer a liderança pelo exemplo. Pelo exemplo. Forte, Isso, né, Diogo? forte mesmo. Muito bem, e aí, Diogo? Quais são os próximos passos da Graça Cast de hoje? Eu só queria, a gente já está chegando no final, né? O tempo que a gente delimitou aqui. O pastor Wagner está voltando hoje, né? A data que a gente está gravando aqui para Belo Horizonte, né, pastor? Vai estar retornando para casa, para o Queijo Minas. Queijo Minas. Ei, comida mineira é boa demais. Comida mineira, meio povo Meu mineiro Deus. também. Bom demais. Esse bom demais eu peguei de lá, que eles falam muito, né? Bom demais. E eu queria saber, pastor, se você pudesse deixar um conselho para a pessoa que ainda não lidera a célula. Para essa pessoa que está ouvindo aqui nosso Graça Cast, ela está assim, isso não é para mim, esse trabalho não é para mim, Deus não me chamou para isso. Qual conselho você daria para essa pessoa ser ativada e falar assim, é possível para você também? O conselho que eu dou é o seguinte, que essa pessoa ore, né, chegue perto de Deus, né, para se oferecer para que Deus a capacite, derrame dons sobre ela, para que ela ministre e possa liderar uma célula, porque a partir daí ela vai ter os recursos necessários e suficientes, né, para atrair todas as pessoas do relacionamento dela, os parentes, os amigos, né? Então, o que a gente pede é que Deus derrame mesmo esse entendimento sobre a igreja e dê aos pastores da igreja, não é, um discernimento tal para ministrar sobre isso, para que o convencimento dessa importância de ser um líder de célula, não venha da pessoa para a igreja, mas venha do Espírito Santo para a pessoa. Amém. Então, se os pastores conseguem fazer isso, e através do poder do Espírito Santo, as pessoas vão entender que elas vão estar fazendo diferença na vida eterna de uma pessoa. E já pensou que coisa maravilhosa quando nós estivermos lá na eternidade, olhando por lá, está ali os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos. Verdade. Por quê? Porque nós nos propomos a proclamar o evangelho para eles. Amém. Não é? Amém. Eu acho que isso vai ser assim, uma sensação maravilhosa que nós vamos sentir lá na eternidade. Amém. Satisfação, né? Nós vamos ter agora o privilégio, né? Eu faço parte aqui da conexão do DNA aqui em Salvador, região metropolitana, e vamos ter um retiro que eles promovem para os pastores de conexão, e até pedi ao pastor Wagner, que é o líder, para levar o Diogo vai comigo. E assim, são palavras, até o pastor Paulo Mazzoni prega lá, e a gente realmente é muito edificado. Mas a gastronomia é forte, né, pastor? Tem um retiro, o primeiro que eu fui tinha uns 200 pastores, não sei até mais. E é um chefe que é responsável pela cozinha. É forte. Chefe mesmo, de verdade, porque a gente brinca de chefe. É chefe de verdade. Só que não tem nada a ver, não, pastor, mas eu queria dizer, mas é um privilégio, tá, pastor Wagner? Estar nesse movimento com o senhor. Conte conosco aqui. Pelo que... E obrigado por o senhor ter vindo aqui nos abençoar de novo, né? Pastor Wagner, se tiver alguém aí nos assistindo que é um pastor, que está interessado no DNA, né, em conhecer os recursos, conhecer as ministrações, de ir em Belo Horizonte, como é que faz para encontrar? A gente pode deixar aqui na descrição o link dos recursos, Isso. pode deixar aqui na... Nós temos uma conexão aqui em Salvador, aqui em Lauro de Freitas, toda a região aqui da Bahia aí.
liderada pelo pastor Júnior, né? Sim. Então, o primeiro ponto é um contato com o pastor Júnior aqui, Pronto. porque o pastor Júnior tem a experiência local da implantação do modelo aqui, não é? Sim. Ele conhece o perfil da cidade, as regionalidades, né? Então, mas nós também, qualquer pastor de qualquer lugar, pode fazer contato conosco. Nós somos 5 pessoas lá que apoiamos, atendendo pastores. Nós respondemos, tiramos dúvidas aí pelo WhatsApp. Se o pastor quer ter uma ideia maior assim de algum determinado assunto, ele pode marcar uma reunião pelo Zoom comigo, com algum dos outros pastores, né? E a gente esclarecer isso para ele. Ou seja, nós somos prontos para ajudá-los, para que eles não tenham dúvidas e não cometam erros aí nesse processo da transição. Que bom. Então, você que está aí nos assistindo, os contatos vão estar aqui, os links tanto do pastor Wagner quanto do nosso pastor também, que você pode entrar em contato, tirar dúvidas. Se você é de Salvador, região metropolitana, a gente pode te ajudar aí a se encaixar nesse movimento do DNA, que tem nos ajudado bastante, nossa igreja e muitas outras igrejas ao redor do mundo também, né? Isso. E esses seminários do DNA, eles estão no nosso link, estão lá no YouTube, e assista o seminário DNA 1, que é um seminário voltado para despertar as igrejas para trabalhar com o modelo celular, e o seminário DNA 2, que é um seminário que ele vai ensinar os pastores a entrar numa rota contínua de multiplicação. Que bênção. Então, são gratuitos, é só assistir. Deu dúvida, alguma coisa, faz o contato com a gente, faz o contato com o pastor Júnior aí, e a gente está pronto aí para ajudar vocês. Bênção de Deus. E aí, pastor, considerações finais? Que benção estar aqui, Diogo, pastor Diogo, pastor Wagner, obrigado, pastor. Bom retorno para o senhor, viu? Muito obrigado. Foi bênção tê-lo aqui conosco. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que benção. Foi ótimo, Diogo. Foi ótimo. Gente, muito obrigado por nos assistir. Mais um Graça Cast, hoje com um convidado especial, pastor Wagner, que com certeza vai retornar aqui para nos abençoar, outros momentos, outras oportunidades. Muito obrigado por ter assistido. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Os links estão aí dos seminários. Valeu, Gabriel. Obrigado, Gabriel, está aí hoje. Gabriel. Na mídia, diretamente dos estúdios Nova Aliança. Um grande abraço para você. Você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.